Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta e o pulgão e a aruga, o meu grande exército que enviei sobre vós. Senhor Deus, grandioso Pai Celestial, Sua palavra é espírito e vida. Cada filho que pode aproveitar este alimento, eles mudam de vida. A tristeza tem que dar lugar para a alegria, porque está sendo restaurado, restituído o tempo que o gafanhoto comeu. O Senhor está fazendo isso ainda hoje, restituindo aos seus filhos a verdadeira alegria, o verdadeiro gozo, o verdadeiro fruto do Espírito Santo, através da mensagem restauradora deste dia final. Pedimos que o Senhor perdoe nossos pecados. Queremos estar limpos, e a única forma de estar limpos não é por muita oração, nem muita pregação, nem muito estudo, mas é crer no sangue do Senhor Jesus, que tem poder de limpar-nos, de purificar nossa vida, de fazer de nós uma nova criatura. Não há nada que eu faça que eu melhore, é o que o Senhor já fez. Ajude-me a tomar o que o Senhor fez. Derramou o seu sangue, verteu o seu sangue para me purificar, para purificar este povo que é corpo de Cristo. Obrigado pela vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. All things are possible. Only believe. Pode sentar, irmãos. Muito obrigado. Nós vamos... É muito bom esses resumos. Vocês não sabem o quanto isso faz bem. Creio que sabe? Quanto isso faz bem. Faz bem para os dominguistas que ficam sabendo o que aconteceu durante a semana que ele não veio. Faz bem, escuta. Apareceu tudo isso daí? E ele falou só um pouquinho. Então, cada vez nós falamos 1 hora de cada tópico desse que foi relatado durante a semana. Mas tudo isso faz muito bem. Hoje nós vamos falar, sempre quando eu digo vou falar, o profeta já falou, já está na mensagem, não é coisa minha, não é invenção minha, não é da minha cabeça. Isso daqui, eu estava hoje lendo uma parte da mensagem e pensei assim, como pode um homem pela primeira vez pregar o que está nesta mensagem? Pela primeira vez, como William Branham. Você pega cada livro desse, foi o primeiro que pregou essas coisas. E depois nós aí estamos fazendo a nossa missão. Mas a primeira vez pregar o que ele pregou, tem que ter muita direção de Deus, unção, para pregar o que ele pregou. Então não é engrandecer o homem, mas é saber que o homem, Deus trabalha através dele. Deus é engrandecido através do homem. Se você pode ver o que um homem faz e dar graças a Deus, Deus está sendo engrandecido através de um homem. Sempre foi assim. Até para Deus te salvar, ele precisou fazer homem. O trabalho de Deus é dessa maneira. Então eu quero falar hoje sobre 4 mensageiros da vida e da morte. Isso já está na mensagem do profeta.
parágrafo 452 da mensagem Restauração da Árvore Noiva e parágrafo 453. Nós vamos pensar nisso daqui. Hoje de manhã já tivemos aquela mensagem que quem não veio e escutou, se convertesse, viria toda terça e todo domingo de manhã. Se conseguir, né? Se conseguir. Porque é pouca gente que vem domingo de manhã. E se estas fitas nossas passam para alguém aí fora, mandamos para outras igrejas, eu creio que eles mesmos, nossa, mas muito pouca gente ouvindo a mensagem, muito pouca gente de manhã escutando aquele culto. A gente vê do outro lado, é muito pouca gente para ouvir a mensagem que ouve. Muito pouca gente que dá valor a um culto. Porque o gafanhoto não chegou lá ainda. O gafanhoto não chegou. Mas a hora que o gafanhoto chega, você não dá valor mais ao culto também. Não dá valor. Começa a perder. A gente começa a perder tudo. Porque o gafanhoto chegou, a lagarta chegou. Primeiro diz o profeta que a lagarta chega e ela come o amor. Ela come o principal, que é o fruto. Ela comeu o fruto de Gálatas 5:22, amor, gozo, paz, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão. Quando a lagarta chega e come isso daí, aí aquela lagarta recebe outro nome, só porque ela passa para outra etapa. Mas é a lagarta. Ela passa para outra etapa e aí ela recebe o nome de gafanhoto. E ela tem um trabalho. Mas depois que ela tirou o amor da igreja, tirou o gozo do crente, a alegria do crente, então o gafanhoto começa a comer as folhas do crente. O companheirismo que o crente deve ter com o irmão e com Deus. Aí eles dão mais valor a qualquer outro companheirismo. Eles vão pescar dia de sábado, domingo. Eles vão caçar. Eles vão visitar irmãos. Porque não adianta você pensar que eu estou contra você. Eu estou contra o gafanhoto. Estou a seu favor. Mas eu estou contra o gafanhoto. Eu estou contra a lagarta. A lagarta que já comeu aquele desejo de vir na igreja. Estou contra a lagarta. Então o veneno que eu vou pulverizar hoje, nessa noite, eu vou não pulverizar você. Você não devia achar ruim, porque eu vou pulverizar a lagarta, o gafanhoto, a locusta e o pulgão. Vou meter veneno neles. Como foi hoje cedo. E a pessoa talvez está com a lagarta na vida e diz, o pastor fica falando, porque está pensando em mim. Eu estou pensando na lagarta que está em você, no gafanhoto que está em você. Quando se dá lugar para uma coisa, se dá lugar. E aí você pega e lê a mensagem. Perdemos o amor pela mensagem. Perdemos o amor pela palavra. E damos e valorizamos mais outras coisas, e não a palavra. Se perde o amor e o valor pelo companheirismo, e se dá mais valor a outro companheirismo que não é o da palavra. Você pode notar isso. Toda pessoa, quando começa a dar valor a outra coisa que não é as coisas da palavra, está valorizando coisas naturais ao invés de valorizar a palavra, a pregação. Mas o problema é que nós nos acostumamos muito. Eu acostumo com você, você acostuma comigo, e aí eu sou comum para você, você é comum para mim. O marido e a mulher acostumam com o outro, que vai indo aquele cheirinho que um sentia do outro. Ai, se eu casar com ela, eu vou ficar com esse cheirinho para mim, vai ficar esse cheirinho na minha roupa. Eu vou pegar o cheirinho dele, diz ela, no meu corpo. Não sei nem se você já pensou nisso. Ele nem pensou. Mas deixa eu falar isso daí agora. Depois que casa, passa os tempos, se torna tão comum, aquele cheirinho se torna enjoativo. Vai com esse cheiro para lá. Você já notou que as pessoas do mundo, elas fumam, e quem fuma fede a boca. Fede, mas elas beijam na boca. Beija assim, fica grudado. Já percebeu quem bebe cerveja? Fede azedo. Mas
um bebedor de cerveja com uma que bebe cerveja, boca a boca. Beija. Fedor com fedor, mau cheiro com mau cheiro. Parece que não importa. Eles vão depois perceber mais tarde isso no casamento. Mas quando estão namorando, não. Quando estão namorando, não percebem. Quando estão namorando, se possível, quando pode, né? Eles veem que não pode, mas que vontade de trocar uma balinha de hortelã. Boca a boca. Aí agora é hora de eu falar com vocês. Espera lá. Mas depois ele não escova nem os dentes, né? A dentadura. E ela também vem com alface e tudo. E quem aguenta uma coisa dessa depois? Mas antes, se preparava tudo, se alinhava para poder encontrar um com o outro. Vocês sabem que são assim. Se o marido não toma banho para dormir com a mulher, o amante toma para dormir com a amante. Então o marido, ele acostumou. Se a mulher não se prepara para dormir com o marido, a amante se prepara para dormir com o amante. Eles não ficam comum. Eles não querem o mesmo perfume de um dia para o outro. E os crentes querem a mensagem de Lutero para hoje. Vocês estão me entendendo? Eu jogo cada coisa assim. As pessoas não percebem isso. Eles vão perdendo o valor. O casamento perde o valor, a igreja perde o valor, a palavra perde o valor para a pessoa. Deus valoriza, mas eu não dou valor, você não dá valor, o crente não dá valor. Esse rapaz que não ama essa moça, ele não percebe que ele estragou a vida dela. Que deveria ter deixado essa menina bonita para um outro que desse valor nela. Senhor ingrato. Você não dá valor nela. A mata cada dia. Pode que não mata de fome, de desgosto, de raiva. E você também, mocinho. E senhora mais velha. Deveria pensar nisso. Se não dá valor ao seu marido, deveria pensar que naquele tempo você deveria ter deixado ele para outra que desse valor. Não valor só na noite de núpcias. Não só no primeiro ano de casamento ou primeiro mês. Mas um valor que até que a morte nos separe. Seu crente ingrato, Deus tira você do lugar. Se você não ama, Ele tira você do lugar e põe outro no lugar de você. Porque Deus não tolera crente desse jeito, não. Você sai sem saber, Ele já não te usa mais. Porque você não valoriza o que é Deus, o que é palavra, o que é pregação para você. Deus pegou, pois, um Paulo no lugar de Judas. A igreja pôs Matias, mas Deus pôs Paulo. Matias você não vê mais nada escrito dele na Bíblia, mas Paulo você vê. Quase metade do Novo Testamento foi Paulo quem o escreveu. Porque foi Deus quem colocou Paulo. Cada um tem que sofrer na sua escolha, na verdade. Mas quem é que quer sofrer? Cristo não escolhe errado. Ele diz assim, não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. São João 15:16. Não foi eu, não foi você. Ele nos escolheu. Agora Deus sabe quem Ele escolhe. Muitos de nós estamos pensando que fomos escolhidos por Deus, mas nós apenas somos um oferecido do trabalho. Não pense que eu estou pesado, não. Eu creio que é melhor a gente saber da coisa certa do que ficar enganado a vida inteira. Deus foi atrás de Moisés. Moisés diz, não manda meu irmão, diz, é você. É Deus que gosta de ir atrás. É Deus que procura o homem, diz irmão Brano. É Deus quem procura o homem, não o homem que procura Deus, não.
o homem peca, ele só foge de Deus. Adão pecou, Deus estava gritando no jardim: Adão! Adão! Ninguém respondia: onde tu estás, Adão? Ouvi que a sua voz soou no jardim. Eu escondi, Senhor, porque eu estava nu. Quem te fez saber que estava nu? Comesse do fruto que eu disse para não comer. É a mulher que o Senhor me deu. Ela me deu do fruto e eu comi. Ela não podia ter dado do fruto para Adão sem que primeiro tivesse dado do fruto para a serpente. Amém? E é o alimento. É o alimento. E um passa para o outro. Aleluia. 4 mensageiros do demônio, diz o profeta. Parágrafo 452. Ele diz: 4 mensageiros do demônio. A lagarta comendo os frutos. Tem você algum fruto? Tem algum fruto? Você tem fruto? A lagarta gosta de comer fruto. Gosta de comer fruto. Depois que ela come o fruto, que acaba o fruto, ela muda de estágio. Ela passa a gafanhoto. E aí come as folhas. O companheirismo. Perde o companheirismo. Nós já falamos isso hoje cedo, mas eu tenho que repetir hoje à noite. Perde o companheirismo. Não tem companheirismo. Quando come o fruto são frutos do Espírito. Está na minha vida, está na sua vida. Gálatas 5:22. Está ali. Então a lagarta chega e come. Aí depois você não tem aquele amor mais. Não tem aquele amor. Não tem aquela atenção para dar a Deus mais. Não dá atenção mais a Deus. Irmãos, uma coisa que nós deveríamos viver tão próximos de Deus, ligados nele, de uma tal maneira ligado a Deus, de que esse companheirismo nós não perdêssemos ele. O pecado fez Adão perder o companheirismo, que todo dia, na viração do dia, no entardecer, Deus passava por lá e conversava um pouquinho com Adão e com Eva. Como é que vai, meus filhos? Tudo bem, Senhor? Graças ao Senhor, estamos bem protegidos. Que paraíso o Senhor colocou-nos aqui. Que bênção, que maravilha, que lar, que igreja, que companheirismo, que pastor, que povo. Na viração do dia, no entardecer, Deus visitando, Deus falando, Deus tendo companheirismo com o seu povo. É nesse entardecer que Deus veio para ter companheirismo com você, através da mensagem restauradora. O problema é perder o contato, o companheirismo. As folhas se foi da árvore. Ninguém mais quer sua sombra. Nem a vaca fica lá debaixo mais. Ninguém quer a sombra de uma árvore seca, de uma árvore sem folha, sem companheirismo, de um irmão, de uma irmã. E vocês têm que saber que o companheirismo de vocês está na palavra. É vocês ter o prazer de vir na casa de Deus e ouvir a mensagem. Não existe esse negócio de companheirismo só por comer na sua casa. É você ter companheirismo de comer comigo aqui na casa de Deus. Nós estamos todos os cultos comendo junto. Isso é companheirismo. Companheirismo não é eu comer na sua casa, não. Companheirismo é eu e você comer junto na igreja. Aqui que é o nosso companheirismo. A outra coisa é fraterna apenas. Mas esse daqui é companheirismo cristão. O que vamos fazer na igreja? Vamos ouvir Deus. Vamos ter um companheirismo com a palavra, ao lado da palavra. Se a palavra, Deus, fizesse chamada em cada culto, chegasse no fim do ano e dissesse para nós quantas faltas nós tivemos, nós iríamos nos envergonhar. Chega no final do ano, quantas faltas? Quantos cultos teve? Depois, quantas faltas? Quantos cultos você foi? Uma vez por mês. Uma vez por mês é fácil para contar dentro de um ano. Quantas vezes você foi na igreja? 12. Dentro de um ano tá bom, tá? Dentro de um ano, 12 vezes. É fácil uma vez por mês?
Como pode viver dessa forma? Como pode viver indo à casa de Deus, tendo companheirismo com a palavra? Somente uma vez, duas, quando pode ter mais? Companheirismo com a palavra? Irmãos, o gafanhoto comeu as folhas, a locusta comeu a cobertura, a religião. Eu estou praticamente repetindo a mensagem do cedo para me falar do demais. A locusta comeu a cobertura. O profeta diz assim: a locusta é responsável pela doutrina. Diz, a locusta é responsável pela doutrina. A igreja que não tem doutrina, pelo menos tem locusta. Ela não tem doutrina, mas tem locusta, comendo a doutrina do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, comendo a doutrina de que a mulher não pode pregar, comendo a doutrina de que a mulher deve vestir santamente. A locusta come essa doutrina de que a mulher não pode pôr roupa de homem, nem homem pôr vestimenta de mulher. A locusta come Deuteronômio 22:5. A locusta come dentro da igreja, dentro da sua casa, na sua vida. A locusta está comendo a doutrina. Elias virá e restaurará todas as coisas. E para quem não recebeu a mensagem do Elias virá, eles vão ter que ouvir na grande tribulação: já veio e vocês não conheceram. Já veio, porque agora a coisa é passada. A mensagem já veio, mas a locusta está comendo a doutrina. Já não tem doutrina de reverência mais ao nome do Senhor Jesus Cristo na igreja. O crente não reverencia a Deus, mas a mulher não obedece dentro daquilo que a Bíblia pede. Ela não obedece o marido dentro daquilo que a Bíblia pede, porque a locusta comeu essa doutrina dela. O marido não ama a sua mulher como a Bíblia diz que ele tem que amar a mulher. Como? Como? Como Cristo amou a igreja. Que jeito é esse amor, gente? De dar a sua vida por ela. Quando o marido não ama a sua mulher, como a Bíblia diz, a locusta está comendo essa doutrina na vida dele. Então, muitas igrejas têm muita locusta. Muita gente, mas muita locusta, que é comedor de doutrina. Não dá doutrina para o povo. 2 Timóteo capítulo 3 e 2 Timóteo capítulo 4. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. É esse tempo, nos últimos dias. Virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Então, não sofrendo a sã doutrina, ele chama a locusta para dentro da igreja e diz: come essa doutrina. Porque nós não conseguimos comer essa doutrina, então a locusta come. E é isso que está acontecendo com as igrejas modernas, apóstatas. As igrejas modernas que foram levantadas de 77 para cá são apóstatas. Elas teriam que saber isso. Elas deixaram as doutrinas bíblicas e as antigas igrejas farisaicas imponentes se tornaram também cheios de locusta, porque comeu toda a doutrina delas e agora Deus só quer coração. Depois da locusta, o último estágio é o pulgão. O pulgão é o sugador da vida. Como já foi dito, o restinho que você tem, se você não dá ouvido à restauração, Elias virá e restaurará todas as coisas. Mateus 17:11. É Elias que tinha que vir para restaurar todas as coisas. Restaurar o quê? Restaurar o que a lagarta comeu, o que o gafanhoto comeu. E o irmão Brana fala claro aqui que eu não posso falar. Ele falou o nome das eras. Ele falou o nome das igrejas. Ele falou a lagarta tal, o gafanhoto tal, que comeu, a locusta tal. E o sugador de vida é o último pentecostal. É o sugador de vida. Está sugando o resto, o restinho que a igreja tem. Ele suga aquilo e deixa a igreja uma bucha, sem nada.
sem vida, porque o pulgão está sugando o restinho de vida. O restinho. Tem gente que tem um restinho, mas se você der para o Elias, a viúva tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, mas quando chegou o Elias, ela deu isso para o Elias. Se a igreja pudesse dar a gotinha que ela tem, que o pulgão ainda não sugou, e ela pudesse dar para o Elias desta era, ia mudar. A sua vida ia mudar, o seu lar ia mudar. A morte estava entrando na casa da viúva, mas um velho careca bateu na porta, lá no portão, e disse: dá-me um pouco d'água, senhora. Ela virou para buscar água, porque ainda tinha água. A viúva tinha água ainda. E o profeta, Deus tinha secado o riacho para ele ir atrás dessa viúva. Deus diz: ordenei uma viúva, não uma donzela cheia de força, de ilusão, mas uma viúva. Ordenei uma viúva com caráter, com capacidade de poder ter um profeta dentro de casa. Não uma que tentaria ganhar o profeta, não uma que tentaria coçá-lo, não uma novinha, mas uma viúva, esquelética, cansada. Eu ordenei uma viúva para que te sustente. E ele saiu pela cidade, e o dia que ele bateu naquele portão, o que apareceu foi exatamente aquela viúva. Dá-me um pouco d'água. Ela foi buscar, ele já deu outra mensagem logo em seguida, porque Elias é assim, é uma mensagem atrás da outra. Dá-me um pouco d'água. A mulher virou, a igreja virou para buscar a água. O crente virou para buscar a água, para dar para o profeta. Oh Deus, Deus está com sede hoje, como ele esteve no Calvário. Ele disse no Calvário: tenho sede. Eles olharam para ele e beberam uma esponja de vinagre. Denominação não sabe saciar Deus. Deus pede uma coisa, eles dão outra. Tem que ter eleição. Tenho sede. E eles embeberam uma esponja de vinagre e colocaram na boca dele. E ele não quis beber. Eu tenho sede. Ele podia dar uma parada e dizer: vocês já não entendem mais do que eu falo. Quando eu digo tenho sede, não é desta água. Ainda que eu estou morrendo, eu preciso desta água natural. Mas eu tenho sede que vocês compreendam o meu trabalho nesta cruz. E eles não compreendiam. Mortos aos pés da cruz, não podia compreender a palavra de Deus. O Elias disse: traga água para mim. A hora que ela virou para buscar água, ele disse: traz um bocado de pão também na sua mão. Aí ela parou. Ela ia comer o último bocado, irmão. Ela tinha um bolinho só em casa. E não é esse bolo que nós fazemos aqui, a tampa derrama e queima até no forninho, suja o forninho. Não, ela tinha um bolinho pequeno. Quando ele disse: traga um bocado de pão, ela teve que parar. Ela ia buscar água, mas quando ele pediu pão, ela teve que parar. E pão é a palavra. E a palavra estava escassa na casa da viúva. E o povo morrendo de fome em Israel. Mas na casa da viúva o pão estava escasso no último bocado. Mas ela parou e deu uma olhada para ele e diz: meu senhor, eu não tenho pão. O meu menino chorou a noite inteira. E o restinho de azeite que eu encontrei agora cedo, e o restinho de farinha, eu amassei um bolinho aqui, ó. E eu vim aqui fora só para buscar 2 gravetos, a cruz. 2 gravetos para poder assá-lo, para que eu e o menino venhamos comer e morrer. Ele diz: mulher, faça para mim primeiro. Irmãos, vocês lembram quando eu dizia essas mensagens, estas palavras, lá no princípio, há 20 anos atrás? Faça para mim primeiro a igreja pegar fogo. Ela acostumou. Faça para mim primeiro. Ei, glória, aleluia, chorava. Hoje, faça para mim primeiro, né?
Faça para mim primeiro o último bocado. E se é assim que você fica dentro da igreja, não dá valor à pregação mais, aquilo já não te toca mais, você não sente mais para glorificar, isso já passou, você sabe demais, tornou um sabe-tudo, um sabichão dentro da igreja, que foi pior para você conhecer o que você conhece, porque perdeu o amor, perdeu a sensibilidade para ver Deus, para sentir Deus. A mensagem já não mexe com você mais, como mexeu com a viúva. Ela mexeu conosco quando estava lá no princípio, mas agora está no fim. Agora está no fim. É tempo de fechar a porta, é tempo da igreja dar adeus a este mundo e ir embora. E como as pessoas não percebem, ela diz, olha, eu fiz o último bolinho aqui e eu vim buscar 2 gravetos para eu assá-lo. Eu e meu menino vamos comer e vamos morrer. E aquele profeta ainda teve coragem de dizer, traga para mim primeiro. Qualquer um outro por perto, se estivesse ouvindo aquela mensagem, por isso a mensagem tem que ser só para a viúva. Qualquer um outro por perto criticaria o profeta, chamaria ele um lado e diria, ô senhor velho, o senhor é um profeta, de ser um profeta? Vem cá, a mulher vai fazer o último bolo, vai comer, ela e o menino e vai morrer. Como que o senhor quer que ela faça primeiro? Primeiro você do que o menino? Ele diz, não, essa não é primeiro eu. Esse primeiro que estou dizendo, traga para mim primeiro é Deus. Traga para mim primeiro, traga esse bolo. Mas é só um pouquinho de azeite. A igreja neste último tempo, ela não tem muito azeite não. Ela sem Elias, ela não tem azeite, ela só tem um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. E quando Elias chega, ela já amassou aquilo tudo junto para fazer um bolo, assar e comer e morrer. Mas o Elias chegou. Quando Elias chegou para nós aqui no Brasil, quando Elias chegou, quando a mensagem chegou para nós no Brasil, quando a mensagem chegou para você na sua casa, era o Elias chegando para você, dizendo, faça para mim primeiro. Esse mim primeiro é Deus, Deus em primeiro lugar. E se você ouve um profeta, você ouve a Deus. Jesus diz, aquele que vos recebe, a mim me recebe. E aquele que recebe a mim, recebe aquele que me enviou. E como as pessoas perderam o significado da vida, o pulgão sugando a igreja perdeu a força, a igreja é política agora, é o mundo que dá força para ela, é a política que dá força para ela, é o Estado que dá dinheiro para ela, não é Deus mais, já não é mais aquela campanha de oração para Deus ajudar que o povo venha dizimar e sustentar a igreja, não deu, busca num político, não deu, busca no outro, esse é o espírito da igreja, porque o pulgão sugou a vida dela, ela perdeu a vida de Deus. Ela é dirigida, governada pelo homem, porque é o pulgão. E se você soubesse quem é o pulgão hoje, coma. Se você soubesse quem é o pulgão hoje, aleluia, glória a Deus. Mais uma escritura aqui, porque a gente tem um tempo e eu tenho que usar esse tempo. Atos 3, 19, 21. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Mas nós já somos crentes. Arrependei-vos e convertei-vos. Nós temos 50 anos de crente. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Isso daqui é uma escritura que está cumprindo agora, está vindo agora. E envie ele a Jesus Cristo, que já antes vos foi pregado. Jesus já foi pregado para você? Ele vai ser enviado outra vez. Quando? O qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo. Qual restauração de tudo? Restituir-vos-ei os anos que a lagarta comeu, o gafanhoto comeu, a locusta comeu, o pulgão sugou. É nesses dias que Deus mandou um profeta. Atos 3, 19 a 21 está cumprindo hoje. Hoje tem se cumprido essa escritura. O qual convém
Que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Se você quiser ler Lucas 1,70, fala que Deus falou pela boca dos seus santos profetas. Se você quer ler Mateus 17,11, é a referência que a própria Bíblia que dá. A própria Bíblia diz que essa restauração aqui está em Mateus 17:11, não 17:12. 17:11, Elias virá e restaurará todas as coisas. Isso daqui já está falando depois que Jesus morreu, foi para o céu e Pedro deu esta mensagem. Vocês têm que arrepender e converter para ser apagados os vossos pecados, e assim vai vir o tempo dos refrigérios, de refrigério pela presença do Senhor. Se você quiser ter refrigério, só com a presença do Senhor. Talvez o seu marido em casa não te refrigera, a sua mulher em casa não te refrigera, te mata. Mas a presença do Senhor é um refrigério. Mas tem marido aí que refrigera a mulher, tem mulher que refrigera o marido. Amém. Se a igreja puder perceber isto, a hora que ela está vivendo, 4 mensageiros de Deus, 4 mensageiros de vida. Parágrafo 453, 456, restauração da árvore noiva. Lutero foi um mensageiro de vida, começando a Deus restaurar para o povo o que a lagarta comeu. Wesley foi outro mensageiro de vida com a santificação, começando a restaurar para o povo o que o gafanhoto comeu. Pentecostais, restauração de dons, Deus continuando restaurando a igreja, através desta mensagem de restauração, o que? O pulgão. A locusta, né? A locusta comeu. A locusta comeu. Mas aí vem o quarto, que é a palavra. A palavra é vida, a única coisa que tem vida é a palavra. Jesus disse, minhas palavras são espírito e vida. A única coisa que é vida é a palavra, e aí vem a palavra, e a palavra vem para poder dar vida a você. E esta é a hora de você aceitar os mensageiros de Deus. Ser justificado, ser santificado. Olha para você ver, ter a restauração de dons na sua vida, e logo a palavra, que é Deus encarnando em você. Amém? Vamos ver aqui 4 etapas do anticristo nos selos. 4 etapas do anticristo nos selos, que são nos primeiros 4 selos, nos primeiros 4 cavalos. Certo? Nos primeiros 4. O primeiro selo é o cavalo branco com o espírito de anticristo. Olha para você ver. Ali está você notando a lagarta outra vez. O primeiro selo, um cavalo branco. O primeiro selo com o cavalo branco não é Cristo. As denominações pensavam que é Cristo. Mas o que é de Cristo ali é aquela voz que dizia, vem e vê. Aquilo era o leão. Aquilo era de Cristo. Mas o cavalo branco era do anticristo. Mas ele veio branco para poder enganar, porque uma religião que não é branca, que não tem coisa de Deus, que não tem um pouco de pureza nela, ela não consegue enganar. Então o anticristo teve que vir montado num cavalo branco no primeiro selo, em Apocalipse capítulo 6, se você quiser ler, e ali estava o espírito do anticristo. Logo ele mudou de cavalo. Era o mesmo canalha. Ele mudou de cavalo, aí ele pulou do cavalo branco, montou num cavalo vermelho e aí começou a matar. Alguém pode dizer, mas ele era branco, ele era tão bom, era maravilhoso. Bom, mas era para enganar. Agora que você caiu na dele, aí ele montou no cavalo vermelho e começou a matar com espada. Com espada, como a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes, também o inimigo mata com uma espada que é uma palavra do inimigo. A palavra do inimigo é a espada da morte. A palavra de Deus é a espada da vida. Amém? Logo vem o terceiro cavalo preto. E Satanás, que é o anticristo, montado no cavalo preto. Aquele já estava como falso profeta. Montado no cavalo preto, começou a vender as orações. E se fizesse penitência e comprasse, pagasse para eles orar, para tirar almas do purgatório, de que a pessoa ia para o céu. Estava montado num cavalo preto.
E ali estava negociando as coisas de Deus. Nesse tempo que nós estamos agora, irmãos, o falso profeta está montado no cavalo amarelo. Só nós que sabemos, viu? Só nós que sabemos. O falso profeta está montado no cavalo amarelo, que a Bíblia diz, e tem por nome morte. Oh, que coisa, meus irmãos! Aí está o falso profeta montado num cavalo amarelo, e ele só vai ser a besta a hora que nós sairmos daqui. Porque é a hora que Satanás vai descer com seu poder total e encarnar no falso profeta, e ele vai se tornar a besta do Apocalipse. Mas hoje ele engana, porque ele fala em amor, em paz. Ele, se puder, os países que ouviram, para de guerrear. Para de guerrear. Mas tem uma coisa, ele tem montado num cavalo amarelo, nesse tempo final, que é o quarto selo, que chama por nome morte. Muito bem, vamos logo para 4 etapas de Cristo. As 4 etapas de Cristo era o leão combatendo o cavalo branco. Era o boi, que era o sofrimento dos irmãos nas eras anteriores à nossa, combatendo o cavalo vermelho que estava matando, combatendo aquele anticristo. Era o homem, Lutero, Wesley e outros, combatendo, que é o terceiro rosto de Apocalipse 4. O terceiro rosto era o homem que apareceu. Deus levantou Lutero, Wesley e outros para combater o falso profeta e dizer que aquela mensagem que eles estavam pregando era falsa mesmo e que Deus estava na mensagem do homem naquele dia, porque era a era de Lutero, era a era de Wesley. Na era que nós estamos vivendo, que é a era final do falso profeta, para ele transformar em besta, ele tem que receber a plenitude de Satanás. Ele é falso profeta. Para ele transformar em besta, ele recebe a plenitude de Satanás. A vida de Satanás nele mesmo, aquela vida para matar, para destruir outra vez. Ele recebe o falso profeta. Mas antes que isso aconteça, Deus trouxe a águia para a igreja. Agora é o período da águia, e a águia está mostrando outra coisa para nós. No período da águia, eu tenho que ler esse parágrafo aqui para me terminar, 458, a restauração da árvore noiva. A quarta luz é para vir e trazer os mesmos sinais. Observe, justificação trouxe de volta a polpa, santificação trouxe de volta a casca, a doutrina da santidade, o que trouxe de volta as folhas? Pentecostais. O que é isto? Pentecostais, folhas, batem palmas, alegram-se, regozijam-se. Olha, é tudo Deus dizendo, eu vou restituir. Os pentecostais, o quê? E o quarto? Aí tem a parte do quarto. O quarto foi a palavra, ela mesma, a palavra feito carne. Oh, irmãos, nessa hora aqui é a palavra feito carne. Como foi a palavra feito carne num profeta? Agora é a palavra feito carne em mim e em você. Se a palavra fez carne só no profeta, então ele pode ter tudo restituído a ele. Mas se a palavra é feito carne em nós também, nós, a igreja, temos tudo restituído a nós. Tudo que o gafanhoto, que o pulgão, tudo que a aruga, tudo que eles comeram, Deus restitui a nós através da palavra. Amém? Fiquemos de pé. Fruto do sinal da ressurreição que Cristo teve finalmente. Depois que a justificação foi plantada, a santificação foi plantada, o batismo com o Espírito Santo, as organizações morreram. E Cristo tem outra vez se centralizado como o topo da pirâmide. Ele está aqui agora para isto, para revelar estas coisas para nós. Qual mensageiro você quer? Receba o mensageiro da vida. Porque tem mensageiro da morte. Os 4 mensageiros da morte estão destruindo a igreja. Lagarta, comendo os frutos. Gafanhoto, comendo
As folhas, o companheirismo, locusta, comendo a verdadeira religião e te dando uma falsa, que a locusta é isso, ela tira a cobertura, mas ela dá a dela, a cobertura dela que é falsa, e o pulgão sugando o restinho de vida da igreja. Aí Deus vem e diz, eu mando Lutero, eu mando Wesley, eu mando a restauração de dons, mas não fica só nisso não. Oh, eu tenho mais coisa aqui, mas tem que passar muito rápido, eu não tenho tempo. Eles não vão ficar só nisso, tenho que mandar a palavra encarnada, porque é vida para o povo. Ezequiel 37, vamos voltar rapidamente. Ezequiel 37 fala disso. Ali estava o vale de ossos secos, se colocou de pé, depois que ficou de pé, aí houve uma profecia, nervos sobre os ossos. Outra profecia, carne sobre os nervos. Outra profecia, pele sobre a carne. Foi a última mensagem bonita que completou o corpo bonito, foi os pentecostais. Pele sobre o corpo, mas tudo sem vida. Faltou vida. O quarto era, chame agora dos quatro cantos o Espírito e diga, entre nesses corpos. E foi que o Espírito entrou. O quarto, aqui é exatamente a mensagem da águia para trazer vida para a igreja. Amém. Vida para mim, vida para você. Obrigado, Senhor, porque é bom ter esta vida. É bom ter o que temos. É bom ver o seu trabalho. É bom ver o Senhor trabalhar em nós, na igreja, no lar, no crente individual. Ó Deus, toma cada um de nós, crentes que já perdeu o companheirismo, crente que está com a última vida que o pulgão já está sugando, que eles possam agora se arrepender e tomar a restauração, que é a mensagem do Elias, e ter tudo de novo, em nome do Senhor Jesus. Eu quero ter dentro de mim a certeza da justificação, porque eu fui justificado por Cristo, eu não tenho mais pecado. Ele disse, você está limpo. Eu fui santificado por Cristo, ele disse, você não tem mais pecado, eu já te santifiquei, o meu sangue te limpa. Oh Deus, eu fui batizado com o Espírito Santo, ao invés de ter o pulgão sugando a vida, eu tenho o Espírito Santo dando a vida. Dando vida para mim, dando vida para esta igreja, para cada irmão, em nome do Senhor Jesus. Obrigado por tudo. Amém, Senhor. Amém, amém. Pecador,
saúde, felicidade, na palavra do pastor Osmar Rodrigues Costa. Fé para vencer. Enganado por uma denominação, era cego e não sabia, não tinha revelação. Mas aconteceu um dia que esta verdade eu encontrei, abandonei tudo que tinha e esta mensagem abracei. Elias já veio, tudo tornou realidade. Quem não entender agora é porque é cego de verdade. Elias já veio, realidade. Quem não entender agora é porque é cego de verdade. A natureza de uma águia é totalmente sem igual. Não se alimenta com coisa imunda, nem se acostuma em quintal. O seu prazer é nas alturas, é onde ela se sente bem. É um prazer muito profundo que o abutre não tem. Elias já veio, tudo tornou realidade. Quem não entender agora é porque é cego de verdade. Elias já veio, tudo tornou realidade. Quem não entender agora é porque é cego de verdade. Rejeitam este profeta, mas crê na Trindade. Prefere ficar com a mentira do que ficar com a verdade. Mas para aceitar esta mensagem tem que ser por revelação. São os mistérios da palavra para a hora da restauração. Elias já veio, tudo tornou realidade. Quem não entender agora é porque é cego de verdade. Elias já veio, tudo tornou realidade. Quem não entender agora é porque é cego de verdade.
conforme a tua infinita graça. Ó Pai, perdoa a minha transgressão. Faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me tua paz ao coração. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede tua alegria, renova em mim teu amor, ó meu Senhor. Meu coração a ti eu ofereço, perdão imploro, meu Senhor e Rei, conforme a tua infinita graça. Misericórdia sim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede tua alegria, renova em mim teu amor, ó meu Senhor.